Olá pessoal, aqui Alcibar, seja muito bem-vindo ao canal Despertares com Alcibar. E hoje eu vou contar a história de um dos mentirosos mais famosos de todos os tempos. Pouca gente conhece o verdadeiro nome dele, a verdadeira história dele. Mas o pessoal da minha geração, principalmente os espiritualistas, com certeza o conheciam pelo nome de Lobsang Rampa, o escritor do best-seller A Terceira Visão. E é sobre ele, sobre a história do Lobsang Rampa e como esse mentiroso tornou-se mundialmente famoso, um sucesso internacional através das suas mentiras muito bem contadas, mas que de uma certa forma cativou e encantou toda uma geração. Então vamos lá. Lobsang Rampa, o mentiroso que se tornou um best-seller. Bom, pessoal, imagina a seguinte situação. Você é um simples encanador em uma cidade pequena no sudoeste da Inglaterra e você é muito bom em contar histórias fantasiosas, mentirosas e miraculosas, né? Então esse foi o caso do escritor conhecido como Lobsang Rampa. Na verdade, o seu nome verdadeiro era Cyril Rankin Hosking. E esse homem, esse simples encanador que abandonou o ensino médio, ficou conhecido como Thursday Lobsang Rampa. Thursday, de terça-feira. Ele escreveu o livro A Terceira Visão, que no original em inglês é O Terceiro Olho, literalmente falando, né? Bom, pessoal, como eu já disse, o Cyril Henry Hosking nasceu em Plympton, que é uma cidade do condado de Devon, na Inglaterra, em 1910, e faleceu no Canadá em 1981. Ele trabalhou primeiro como encanador, plumber, né? Depois como ajustador de instrumentos cirúrgicos, e aí estava entediado com a vida. Um dia resolveu escrever um livro e entregou os originais a um editor, né? Obviamente. O editor achou estranho, gostou do manuscrito, mas não estava acreditando naquela história miraculosa, né, de um lama tibetano. Mesmo assim, ele publicou, e esse livro, nos 2 primeiros anos, vendeu mais de 500 mil de cópias. Tornou-se um best-seller mundial. Obviamente que depois de todo esse sucesso, né, contando histórias fantásticas, né, de encontros com os pés grandes, levitação, voos em pipas gigantes, né, e também de uma história muito louca, muito estranha e até chocante, que foi a abertura do terceiro olho desse suposto lama tibetano. Essa abertura do terceiro olho, que dá o título ao livro, foi feita através de uma perfuração feita no crânio, ou seja, na parte física do corpo do tal lama. O que é uma coisa muito estranha, né? Eu, quando li esse livro, e eu li esse livro todinho, porque ele realmente era muito famoso, eu achei muito estranho como é que alguém faz um buraco no crânio e isso vai despertar a terceira visão, ou chakra do terceiro olho, chamado de terceiro olho, se o terceiro olho ou chakra é uma coisa de energia, não é físico. Ele está na parte energética, na parte não física do corpo humano, né? Chamado de
de corpo etérico, essas coisas, né? Quer dizer, não tem nada a ver com o físico. Mas no livro ele conta que depois que fez, né, o lama tibetano, estou falando do lama tibetano, depois que fez essa cirurgia no centro da testa, ele passou a ver auras, né, a ver outras dimensões, coisas desse tipo. Mas realmente era algo muito estranho. Eu, quando li, não me convenceu. Bom, como eu disse, o livro vendeu 500 mil de cópias nos primeiros anos que foi lançado. E obviamente que as pessoas começaram a desconfiar. Quem é esse cara? Quem é esse lama tibetano? Quem é essa pessoa? Né? Então, quando começaram a descobrir aos poucos quem era a verdadeira identidade de Lobsang Rampa, teve um dia que a Scotland Yard foi lá na casa dele, né, descobriu o paradeiro dele e foi buscar o passaporte dele, já que ele era um lama tibetano, né, se dizia ser um lama tibetano, o passaporte e a autorização de residência. Obviamente que ele não tinha, porque era tudo mentira. Então o que ele fez? Ele se mandou da Inglaterra para a Irlanda, né? E aí conseguiu se livrar desse primeiro obstáculo, né? Desse primeiro problema. Bom, mesmo assim, vários estudiosos foram, né, botaram detetive para descobrir toda a verdade sobre esse suposto lama tibetano. E aí, o que é que descobriram? Que na realidade o Lobsang Rampa era, como eu já disse, o tal do Hoskins, que era nada mais do que um morador, né, do condado de Devon, que tinha abandonado o ensino médio. Olha só, o cara era um gênio, né? O cara abandonou o ensino médio. Trabalhou como fabricante ou como ajustador de acessórios cirúrgicos, como balconista em uma escola por correspondência, né? Tinha muitas escolas por correspondência nessa época, né? E também como fotógrafo de crimes e acidentes. Foi nessa época que ele assumira o nome pseudônimo de Dr. Kwan So, por um tempo, né? Que depois ele mudou para Lobsang Rampa. E ele era um cara assim muito excêntrico, né? Diz que ele criava uma gata, né? Passeava com ela presa na coleira, e é cheio de excentricidades. E vocês vão entender por que eu falei da gata mais na frente, né? Bom, então ele foi descoberto. Viram que não tinha nada de lama tibetano, né? Saiu na imprensa que era uma grande mentira, uma grande farsa. E aí, quando ele foi confrontado com toda a verdade, que a verdade veio à tona, que ele não tinha mais como mentir, ele inventou a primeira versão para justificar a sua mentira. A primeira versão foi essa aqui, ó. Quando Cyril Hoskin foi finalmente localizado em Dublin, ele se recusou a se encontrar com a imprensa por ordem do médico, dizia ele, né? Porque seu coração estava muito fraco. E aí ele enviou uma mensagem através de sua esposa, explicando, né, que ele havia, né, que o Cyril, né, o Cyril Hoskin, havia escrito um livro para o verdadeiro Dr. Kwan, que era outra pessoa, um tibetano cuja família estava escondida dos comunistas chineses e cujo paradeiro, portanto, não poderia ser revelado. Ou seja, mentira mais descabida do mundo, né? E ele, vendo que não poderia sustentar essa mentira por muito tempo, depois ele inventou outra, mais fantasiosa, mais misteriosa e descabida possível. Bom, na segunda versão, quando o terceiro olho, em português a terceira visão, foi reimpresso, né, continha uma declaração do autor que começava assim. Aí ele conta a história, né, dele, a outra versão que ele inventou, né? No Oriente, é comumente reconhecido que a mente mais forte pode tomar posse de outro corpo. E aí, olha só a versão que ele contou. Ele disse que quando estava
em cima de uma árvore, observando as corujas, né, com binóculo. Ele caiu da árvore. E quando caiu da árvore, quando ele estava se recuperando, né, tomando consciência, ele disse que viu um lama tibetano que viajou em um avião astral e conversou com ele para eles trocarem de corpo. Olha só. Aí então ele trocou de corpo com o monge tibetano, que o corpo do monge tibetano estava muito fraco, estava muito velho, e o Cyril estava muito infeliz com a vida que levava, então ele aceitou. Aí disse que o corpo dele foi tomado por esse espírito e que ele se esqueceu completamente da sua identidade como inglês, né? E que, na realidade, ele não era mais o Cyril, e sim que tinha se tornado o Lobsang Rampa. Até aí você pode até ficar em dúvida, né? Poxa, será que não é verdade? Será que realmente não foi um espírito de um tibetano que tomou conta mesmo do corpo desse homem? Mas você ainda fica pensando nessa possibilidade, né? Bom, pessoal, o problema é o seguinte: nada do que ele escreveu sobre o Tibete foi confirmado por nenhum especialista em estudos do Tibete, e nem mesmo pelo Dalai Lama, né? Ou seja, é tudo mentira, tudo coisa inventada. E aí ele inventou outras histórias que contou em outros livros, né? Cada uma mais absurda e cabeluda que a outra. Mas nisso ele escreveu 20 livros ao todo. Olha só como o cara foi um gênio da mentira, né? Bom, mas existe um mentiroso, sempre chega um momento que a casa cai, né? Que ele fica em situação difícil, embaraçosa. E tem algumas muito interessantes e até engraçadas sobre o Lobsang Rampa, né? Um dia, o editor dele, né, já desconfiado, vendo que era mentira e tal, quis pregar uma peça nele. O editor ainda não tinha sido ainda aquele sucesso nessa época, né? Então, o editor, que é o Frederick Warburg, se encontrou com ele e se dirigiu a ele falando uma frase em tibetano. E aí ele não entendeu nada, né? Ficou assim, teve aquele susto, né? Ficou assim, sem entender o que estava acontecendo. E aí o editor explicou que tinha falado em tibetano com ele, né? Perguntando se ele tinha feito uma boa viagem. Nessa hora, diz que ele se joga no chão e começa a fazer um escândalo. E ninguém entende nada, né? E depois ele explica, né, para se justificar porque que não sabia o tibetano. Olha só como a mente de um mentiroso é genial, né? Aí ele disse que tinha bloqueado hipnoticamente qualquer conhecimento da antiga língua, né, que ele falava, que era para evitar que, caso ele fosse durante a Segunda Guerra, né, que isso ele está contando durante a Segunda Guerra, que aconteceu, supostamente teria acontecido. Então que ele bloqueou todo o conhecimento da língua para não revelar para os japoneses, caso ele fosse preso, né, capturado, os segredos do povo do Tibete. Só que aí, pessoal, olha só como é um mentiroso, né? Ele é quase perfeita essa mentira, né? Porque ele disse assim, que o próprio som de sua língua natal, o som, era o suficiente para causar-lhe dores e tormentos terríveis. Só que a mentira, né, cai por terra, né? Porque ele só foi ter as dores terríveis, né, e as angústias depois que o editor revelou que tinha falado com ele em tibetano. Foi aí que ele fez toda a cena para explicar por que não falava e não entendia e não lembrava nada do tibetano. Ou seja, que mentiroso, né? Mentiroso genial, né? Bom, aí outra vez o editor, novamente desconfiado, disse para ele que tinha enviado a cópia dos manuscritos para mais de 20 especialistas, né? E que nenhum deles confirmou as histórias que ele tinha contado nessa época em que ele supostamente teria vivido. E que ninguém
tinha conhecido esse tal de Lobsang Rampa, e muito menos do mestre dele, que chamava-se Lama Midya Dondup. Mesmo assim, o cara não desistiu, continuou afirmando que era tudo verdade. Ou seja, o melhor ou o maior dos mentirosos é aquele que realmente acredita na sua mentira. Porque se o cara acredita piamente na sua mentira, ele acaba convencendo alguns. Bom, mas nada disso abalou a sua fama, né? Ele escrevera mais de 20 livros, né? Um desses livros, lembra que eu falei do gato? Num desses livros ele conta uma visita que supostamente fizera a Vênus. E essa história sobre Vênus, sobre a vida em Vênus, segundo ele, foi-lhe transmitida telepaticamente pela sua gata, a Fifi. E para terminar, eu peguei aqui de algumas fontes e tem esse comentário aqui do professor Donald S. Lopes Jr., que é professor distinto da Universidade de Estudos Budistas e Tibetanos, Departamento de Línguas e Culturas Asiáticas da Universidade de Michigan. Eu achei muito interessante essas palavras que ele disse aqui, e eu vou lê-las porque me parece muito conveniente, muito precisas em relação a esse mentiroso, o Cyril Hoskins, né? O Lobsang Rampa. Aí diz o professor Donald: talvez não seja em termos de ganância material, mas um desejo mais complicado e profundamente enraizado, que o mistério da máscara oriental de Cyril Hoskins deva ser avaliado. Na terceira visão, ele visualizou a fantasia do Tibete de tal forma que ele mesmo pudesse ser incorporado a ela. Tibete, um lugar com o poder de permitir que ele assuma uma nova identidade sem deixar a Inglaterra. Um lugar onde o filho de um encanador de Devon, com consciência de classe, poderia se tornar o descendente da aristocracia de Lhasa. E um ajustador de artigos cirúrgicos poderia se tornar um cirurgião. Onde um funcionário de escola por correspondência poderia reivindicar um diploma de medicina. E um fotógrafo criminal e de acidentes poderia ver auras. E ele fala aqui que um ajustador de artigo cirúrgico poderia se tornar cirurgião porque ele escreveu um livro chamado O Médico de Lhasa, né? Tudo mentira. Bom, pessoal, para terminar, olha só, né? Que história fantástica, né? Sobre esse mentiroso, esse contador de histórias mentirosas e fantásticas, né? Independente de qualquer coisa, é uma história incrível, né? É uma coisa surreal, né? Então, assim, ele vendeu milhões de cópias e o próprio Dalai Lama, oficialmente, disse desconhecer todas aquelas histórias e aquelas personagens descritas no livro A Terceira Visão. Todavia, ele diz que o livro teve uma importância muito grande para chamar a atenção do mundo para a causa do Tibete. Engraçado, né? Que o Tibete foi invadido pela China, né? Mas o mais curioso que eu achei nessa história toda, nessas pesquisas todas que eu fiz, foi que muitos dos tibetologistas que negaram a autenticidade do próprio livro A Terceira Visão se interessaram pela história do Tibete, ou seja, começaram a estudar o Tibete através do livro, ou seja, foi o livro que despertou neles, esse livro misterioso, fantasioso e mentiroso, A Terceira Visão, que despertou neles a vontade de estudar e de conhecer mais acerca da história e da cultura e dos mistérios do Tibete. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui as fontes no canal. Espero que tenham gostado.
Não esqueçam de dar o seu like, se inscrever no canal. Quem gostou, tem muita coisa interessante no canal. Muito obrigado, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.